Olá a todos, muito boa noite. Eu quero desde já agradecer a você que está conosco, que vai aos poucos aí chegando na sala nesta quinta-feira, dia 23 de abril, para que nós possamos dar sequência nesse projeto que iniciou há 2 semanas atrás, o Encontro de Amigos. É um momento onde muitos de nós já estamos encerrando as nossas atividades do dia, já estamos em casa. Alguns tiveram aí um dia presencial com muitas atividades, outros de maneira virtual, com muitas lives, com muitos encontros e muitas reuniões, e tiveram a oportunidade de debater muitos assuntos. Aqui é um ambiente informal, onde eu convido alguns amigos da minha rede pessoal de contatos para que a gente converse de uma maneira descontraída, tranquila, mas que possamos trazer um panorama geral do que nós vimos aí nos últimos dias e como que essas informações podem estabelecer condições mais favoráveis para os nossos negócios. Então, sendo ideias compartilhadas, queremos que você compartilhe conosco também. Tem um campinho aqui embaixo de comentários e à medida que nós formos conversando, eu gostaria de lhe convidar para que você mande a sua pergunta, mande seu comentário também e a gente possa interagir com você. Eu vou estar aqui chamando o nosso colega que vai estar conosco hoje. Eu fico muito feliz e muito honrado de estar com um cara que entende muito de vendas, entende muito de varejo, entende muito de negócio, trafega muito bem no circuito Minas-São Paulo e foi o fundador da Universidade do Logista. É um cara que manja muito aí do que fazer para que os negócios sejam potencializados e para mim é uma honra grande de estar podendo encontrar com ele agora aqui também no ambiente virtual. Está chegando aqui e eu já prontamente quero dar boa noite, meu amigo Reinaldo Lopes. Que prazer estar com você hoje para a gente poder bater esse papo. Fala, André, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo aí. Eu que agradeço o convite aí, a recíproca é verdadeira. É muito bom estar falando contigo aqui. Tô em falta contigo, mas enfim, vamos, vida que segue, essa correria louca aí desses dias. Mas boa noite para todo mundo que está participando aí, enfim, obrigado pelo convite, viu, de verdade. Reinaldo, nós vamos aqui agora, né, num momento mais descontraído, mais tranquilo, fim de noite, estamos em casa, né? Conta para todo mundo que é água que está aí na caneca, né, não é álcool gel. Estamos aí numa boa, mas eu quero te agradecer muito, quero conversar um pouco contigo para que você possa compartilhar nossa experiência. Eu tenho certeza que alguns dos meus contatos, né, que hoje atenderam esse nosso convite não o conhecem, vão ter a oportunidade de conhecer, e eu já deixo o convite, todo mundo, ó, finalizou a live, vai lá no perfil do Reinaldo, vai lá no perfil da Universidade do Logista, anexa ele, porque vocês vão ter conteúdo de qualidade, muita coisa bacana, ele tem feito cada live aí espetacular. Final aqui da nossa live, ele vai fazer um convite para amanhã, inclusive. E aos amigos que aos poucos estão chegando aí também do Reinaldo, que não me conheciam da mesma maneira. Vai ser um prazer estar com vocês aí na nossa rede, para que a gente faça essa conversa orgânica. Né? Hoje não é algo, digamos assim, comercial, institucional, não. Aqui nós estamos entre amigos, cada vez com mais amigos, e fazendo com que essa relação aí vá crescendo de maneira orgânica, mas com muita profundidade. Né? Reinaldo, conta um pouquinho para o pessoal que está chegando aí, o que é a Universidade do Logista, como é que funciona? Bom, vamos lá. Eu trabalho com varejo já há 20 anos. Esse é o momento que eu me sinto velho falando que tem 20 anos que eu trabalho com shopping já. Comecei aí como, já fui lojista, comecei como auxiliar financeiro e já passei por todas as áreas até chegar de conversar, então, minha vida inteira sempre conversei com muitos lojistas. E durante toda essa trajetória, eu comecei a perceber que tem muita coisa, tem muitas ações bacanas que alguns lojistas fazem e que outros simplesmente ignoram. Então eu resolvi traduzir todo esse conteúdo, tudo isso que eu aprendi de muito bom com lojistas ao longo da minha carreira, eu resolvi traduzir isso em alguns cursos e algumas palestras, tá? Então fundei a Universidade do Logista, hoje a gente tem uma gama de produtos aí, depois convido o pessoal a acessar o site aí, universidadedologista.com.br, mas a gente tem a plataforma aí de cursos, a universidade está entre os cursos mais queridos do Brasil lá, segundo o Hotmart. Tem palestras para shoppings, mentorias, enfim, tem uma gama de produtos aí para ajudar o lojista no final a vender mais. Bacana, Reinaldo. Eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando agora, convida aí seus amigos, seus parceiros.
você sabe de alguém que tem um pequeno negócio, você sabe de alguém que está comercializando algum produto ou serviço, cara, é um local bacana, é um momento legal para a gente parar todos juntos aqui, trocar algumas ideias e de repente esse seu amigo, assim como você, pode receber alguns insights importantes. Então chama ele lá, vamos juntos aqui bater um papo. Se gostou, tem o coraçãozinho aí embaixo também, dá uma fortalecida para nós. E eu queria comentar um pouco contigo, Reinaldo, como é que foi esse processo nos últimos dias. Eu tive a oportunidade de chamar alguns amigos muito bacanas aqui para a gente conversar, da área de gestão, o Conrado que entrou aí agora, obrigado Conrado, né, doutor Conrado, aí de Belo Horizonte também, falando para nós os impactos que o direito trabalhista sofreu aí com a condição do coronavírus, que afetou diversos segmentos, né? A gente tem alguns colegas nossos aí, o Cristiano Lopes, que abriu todo esse processo aqui com a gente, falando das transformações que o mundo está sofrendo, e a gente percebeu que assim, a parte de impacto inicial, né, já está começando a ser um pouco mais executada, né? Primeira coisa que todo mundo sempre falou, né? Vamos olhar para o básico, vamos olhar para a nossa estrutura, para o nosso caixa, segurar, mas nós temos o dali para frente, né? E o que eu tenho conversado, principalmente nos últimos 2 ou 3 dias, tenho um encontro com algumas empresas, com algumas pequenas empresas aqui da região, que tem acontecido aí com muita frequência, é que esse segundo momento, essa segunda etapa, o pessoal está com muita dúvida do que fazer, né? Está faltando ideias, está faltando aquela coisa prática do, puxa, o que eu poderia nesse momento testar para o meu negócio. E assim, de tudo isso que você navega com diferentes empresas, diferentes segmentos, é muito possível que algumas das experiências que alguns lojistas aí que te acompanham, né, tenham executado, possam servir para esses colegas que estão nos acompanhando aí. Então eu queria ouvir aí de ti, primeiramente, como é que você está enxergando esse cenário, esse momento, tanto do que já foi o que é, como o que vai vir, né? E depois a gente começar a puxar um pouco dessas experiências do que você está vendo o pessoal testar, que eventualmente esteja dando certo, trazendo resultado. Legal. André, a analogia que eu faço, que eu acho que assim, na minha concepção, eu acho que é a analogia mais perfeita para esse cenário que está todo mundo passando agora. Eu não sei se quem está assistindo aqui sabe, já assistiu uma luta de UFC, sabe como é que funciona a dinâmica de uma luta ali de UFC. O lutador, quando ele leva um soco muito forte no queixo, ele cai, ele apaga, e ele acorda muitas vezes ali sem saber onde ele está. Ele acorda meio que olhando para o lado, assim, olhando para saber o que está acontecendo ali, meio sem saber onde ele está. E a comparação, a analogia que eu faço é exatamente essa. Veio o título de pandemia, né, para algo que estava acontecendo lá fora. Opa, o negócio está chegando aqui perto, opa, chegou. E daqui a pouco o lockdown, daqui a pouco, opa, para tudo, vamos fechar todo mundo, que foi esse nocaute. Eu confesso que eu fiquei uns 2 dias ali meio que sem saber o que fazer. E passado esse momento, o que eu percebo, André? A gente já está para 30, 40 dias já de lockdown, confesso que eu não fico contando isso. Eu estou bem concentrado aqui em fazer a coisa acontecer, você tem acompanhado aí de perto, né? Só que o que acontece? Tem gente que ainda está 40 dias, a 30, 40 dias deitado na lona, olhando para cima e querendo entender o que está acontecendo, entendeu? E é muita gente assim, inclusive, né? Exatamente. Eu acabei de falar, eu tenho algumas pessoas que eu mentoro aqui, né, mais próximo, e eu tenho um que eu falo, eu não vou falar o nome dele aqui agora, mas ele me liga de vez em quando, ele fala, Reinaldo, a hora que eu estou querendo tomar porrada, eu te ligo. E, que não sei o que lá, tal, que eu vou... Segunda-feira eu vou pescar. Falei, cara, você não tá de férias. Ele geralmente tinha uma folga segunda-feira, né? Ele tem um ramo de atividade que geralmente ele para ali segunda-feira. E ele fala, não, mas segunda-feira eu vou pescar. Falei, fulano, vem aqui. Que parte de tudo isso que está acontecendo você não entendeu ainda. Você não tá de férias. Você não é férias a quarentena. E se o resultado não tá legal, então, opa, calma aí, pensa, esquece a pescaria por um pouquinho de tempo ainda. Ele Reinaldo, pô, realmente, eu tava precisando te ligar, que eu sabia que você ia me dar porrada, eu sabia que você ia brigar comigo, mas tudo bem, eu vou desistir de pescar. Aliás, ele nem falou isso, eu vou pensar se eu vou desistir de pescar e tal. Mas então o que eu percebo na minha visão, André, não sei se você concorda com isso, é que muita gente meio que a ficha não caiu ainda, ainda, passado esse tempo todo, ainda algumas fichas ainda não caíram, e eu acho que a ficha tem que cair. Quem não caiu, tem que cair a ficha logo, realmente, para a coisa virar e realmente começar a acontecer e se fortalecer nesse processo de quarentena, né?
passou da hora de cair a ficha, né, Reinaldo? Tem algumas empresas também que eu tenho acompanhado que às vezes o pessoal insiste em dizer 30 dias depois, né? Não, vamos aguardar porque parece que tem alguns sinais do governo, das instituições, de que tudo vai voltar ao normal já já, como se tivesse alguma expectativa de que esse normal que a gente viveu até 30 dias atrás fosse se restabelecer, né? Eu acho que é legal para a gente desenhar um pouco desse cenário de futura normalidade, a gente primeiro tentar pegar alguns pontos aí do que ocorreram em transformações, né? Principalmente com o consumo, né? A gente sabe que algumas coisas foram muito evidentes. Primeiro, o uso das tecnologias de uma maneira generalizada, a condição do e-commerce, a parte de entregas e delivery, né? Como é que aí, na região que você está lidando, como é que você está vendo essas movimentações e como é que o cliente está modificando a sua operação? Olha, eu tenho visto de tudo, viu, André? Eu tenho visto pessoas que nunca, que jamais iriam se digitalizar, vamos falar assim. Eu particularmente não gosto muito desse tema de digitalização. Parece que é uma coisa muito fora do comum. É muito além do alcance do lojista. Eu gosto assim, quem já viu palestra minha sabe que eu gosto de simplificar o máximo possível. Eu acho que assim, você não precisa agora partir para um e-commerce, por exemplo. Você vai ter aí um nível de integração mais forte, vai ter um nível de configuração ali bem mais complexo, né? E tem gente que realmente não está preparado para isso. Mas você consegue, por exemplo, já começar a mandar mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo já sabe fazer. Então eu tenho percebido que tem muito lojista que está migrando, está começando do zero a implantar uma plataforma completa de e-commerce, legal, bacana isso. Algumas pessoas estão se sentindo paralisadas no meio do caminho. Eu estava conversando com uma aluna outro dia da Universidade do Logista, ela comentou comigo. Ela fez a implantação de umas 2 ou 3 plataformas lá de e-commerce, alguns marketplaces na verdade, e ela comentou que um deles tinha dado um problema na configuração. E ela tinha mandado e-mail para o pessoal, só que assim, uma semana depois o e-mail não tinha sido respondido, entendeu? Então ela estava travada. Só que, enfim, como eu tenho acompanhamento de perto com ela, eu falei, opa, calma, então travou aqui, vamos partir para um plano B? Esse aqui você já caminhou até aqui legal, deixa ele paradinho aí, quando eles te responderem você continua daqui. Mas até que isso se conclua, o que dá para a gente ir fazendo por aqui? Então tudo bem, tem esse outro marketplace que é legal, então tudo bem, vamos partir para ele, vamos partir para aquele outro, e vamos fazer algumas ações na loja também, porque não é simplesmente, eu vou começar a vender em marketplace e vou esquecer das ações. Então tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que todo lojista, todo empresário pode fazer, pegar a listinha ali de clientes e começar a usar essa lista com sabedoria. Você não vai ter que pagar a comissão para iFood, não vai ter que pagar a comissão para Mercado Livre, não vai ter que ficar pagando essas comissões aí que são realmente um pouco caras, né? Então, ou seja, tem muita coisa que dá para o lojista fazer. Só fica parado hoje quem quer, viu, André? O que assusta é que às vezes a gente pergunta, né, pro lojista, pro empresário, onde é que está esse seu caderninho de notas dos seus principais clientes? E às vezes ele se atrapalha para saber onde está quando tem, né? Como se isso fosse algo que agora fosse a grande inovação a ser tomada no negócio. É muito pelo contrário, né? Agora esse processo de aproximação, ele é muito essencial. Eu vi alguns dias numa participação que você teve, se não me engano, acho que foi o pessoal de Rio Claro, que você teve um bate-papo bacana aí, onde tinha muito dessa condição do pessoal comentar, né? Olha, quem não for visto agora não será lembrado depois, né? E tem sido feitas algumas ações aí recorrentes, né? Tanto em conteúdo quanto em atendimento para que isso aconteça, né? Vamos tentar puxar algumas dessas ideias. Eu queria, assim, primeiro, antes de se listar para nós, agradecer, né? A gente está com muita gente bacana aqui que já está participando conosco, né? São muitos amigos aqui. Obrigado aí, Sharon. A Sharon vai estar comigo aqui amanhã. Obrigado aí, Sharon, né? O Fabiano, pessoal do Lucro Afetivo, Anderson Santos, Visual Fashion Kids, Caio Trícia, Leterzi, Carol Krebs, a Maia Vilela. Tem uma galera muito bacana aqui. Muito obrigado. Comentem conosco aqui o seu segmento de atuação e a gente vai poder, ao longo do bate-papo aqui, dar uma comentada sobre ele também. Então, Reinaldo, o que o pessoal está dando atenção aí nesse processo para não ser esquecido, né? O que está precisando ser gerado e sendo gerado de conteúdo de fato e o que está sendo dado de atenção no atendimento para manifestar aí um relacionamento mais próximo com o cliente? Legal. Bom, mandar um abraço aí para o Caio, para a Renata da Visual Fashion Kids, são alunos aí, parceiros da Universidade do Logista. Vamos lá. Na verdade, se me permite, André, eu vou voltar um pouquinho antes, tá?
Eu acho que assim, eu fiz um post recentemente, até convido o pessoal para depois entrar lá na timeline da universidade e dar uma olhada nesse post. Eu divido essa parte de atuação agora nesse processo de quarentena em 4 etapas principais, tá? Para que isso? Para que todo mundo comece a minimizar esses prejuízos. Tá? Então, o impacto ele aconteceu, o impacto está acontecendo para você, para mim, para o Thiago, que está entrando aí, o grande amigo, seja bem-vindo, Thiago. O impacto aconteceu para todo mundo. Então, a primeira etapa é minimizar. Vamos parar e pensar dentro do meu segmento e dentro do seu segmento. O que dá para fazer para minimizar prejuízo? Entendeu? Quem nunca tinha tido ali um cadastro de cliente, por exemplo, tá, vai ter um prejuízo grande, mas dá para começar a correr atrás, dá para olhar na rede social quem segue. Poxa, olha, eu vou lá quem curtia os meus posts lá, eu tô vendo que o André lá, por exemplo, ele curtia sempre. Opa, deixa eu mandar uma mensagem pro André para ver o que está acontecendo. Será que eu consigo, de repente, servir o André de alguma forma? Será que eu sei que ele já era um cliente meu? Tudo bem que eu não tenho o contato dele ali, mas, poxa, eu sei que ele é cliente meu. Então, quem não tem esse cadastro consegue, de alguma forma, ir garimpando isso aí nas redes sociais, ir garimpando através de amigo, pegar o contato aí da lista de amigos que tem. Então, acho que todo mundo, por mais que não tenha um cadastro formal, ele consegue sim ter essa rotina. Por que isso? Para ele começar a minimizar ali aqueles prejuízos. Você vai minimizar de uma forma, eu vou minimizar de outra, o João que está aí vai minimizar de outra, o Thiago vai minimizar de outra, então cada um tem que parar e pensar como que vai minimizar esses prejuízos. Feito isso, acho que tem uma segunda etapa que entra no que você perguntou, que é começar a educar aquele meu cliente. Tem muita gente que fala, não é hora de vender. Depende do que você vende, é hora de vender sim, entendeu? Não é que, nossa, né? Exatamente. Então, alguns segmentos, poxa, eu trabalho com máscara, por exemplo, vou dar um exemplo meio óbvio aqui. Nossa, eu trabalho com máscara, eu já fabrico máscaras a vida inteira, e nossa, agora não é hora de vender, eu vou doar minhas máscaras. Não, aquilo é o seu ramo de atividade, você precisa fazer aquilo, entendeu? Poxa, eu vendo, tenho uma pequena confecção dentro de casa, por exemplo. A minha mãe, lá muitos anos atrás, ela tinha uma pequena confecção dentro de casa. E ela vendia lá, fazia algumas roupas e tal. Poxa, faz todo sentido. Quem hoje mexe com confecção, começa a fazer máscara e vai vender máscara, entendeu? Então, ou seja, é uma forma de você... se você consegue servir a população e vender o seu produto, venda seu produto. É diferente de, nossa, eu vendo máscara, sei lá, eu vendo essas canecas aqui, essa máscara, por exemplo, vamos fingir que isso aqui é uma máscara, eu vendo essas máscaras por R$ 5 e agora eu vou vender por 50. Não faça isso, tá? E infelizmente tem gente que faz isso, mas enfim. Então esse primeiro passo se você consegue vender, ótimo, venda. Dependendo do tipo de produto que você tem para oferecer, aí tudo bem, não é hora de oferecer. Poxa, você vende, sei lá, caixão, por exemplo, tá? Vou dar mais um exemplo extremista. Não vai começar a vender, olha... Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa aí, enfim, ó, já garante seu caixão aqui. Não é legal uma coisa dessa nesse sentido. Mas você já começa a usar dentro de tudo isso que você oferece ali, você começa ali a pensar em alguma coisa, alguma forma de educar o seu cliente, entendeu? O Elvio, por exemplo, está entrando aqui, é um grande produtor aí, ele tem algumas máquinas de café, tem um café excelente aqui na cidade de Rio Claro. De repente, não vai sair ligando para todo mundo para vender café corporativo, porque a galera está trabalhando em casa. Mas ele pode aproveitar esse momento para educar a galera ali. Falar, olha galera, sabia que o café ele tem esse bem para a saúde? Então, pode usar esse momento, que já que não vai conseguir vender tanta coisa, mas para educar o cliente e se manter ali na cabeça, se manter presente na vida dele, né? Eu não sei se faz sentido aí para você, André. Faz demais, né? Faz demais. Hoje você tem aí alguns segmentos que algumas pessoas até não apostavam muito, que estariam com a possibilidade de encontrar um momento um pouco mais favorável agora com essa situação de quarentena, de restrição, de isolamento, né? Eu conversava hoje pela manhã aí com alguns empresários e um aqui da região que trabalha com móveis para escritório, né? Ele se surpreendeu com o impacto positivo que ele teve, porque esses móveis para escritório começaram a ser demandados pelas pessoas em casa, que começaram a estruturar melhor as suas posições de trabalho, agora em home office, percebendo que esse home office não seria mais aquele tempinho tão curto, agora vão precisar de um tempo um pouco mais dilatado, querem um conforto, querem uma condição mais produtiva, e com isso ele que entendia que talvez o negócio fosse praticamente desaparecer, encontrou facilmente um novo nicho. Ele teve a sorte, ele teve a condição favorável de que esse nicho o procurou, já confiava nele, já entendia que ele seria uma boa alternativa. Nem todos têm essa condição um pouco mais favorável do mercado já os procurar, mas não quer dizer que eles não possam fazer esse movimento também, né? De entender, olha, o que eu, dentro do mercado que eu atendo,
posso favorecer outros mercados, outras linhas, ou até outras cadeias produtivas, né? Eu sempre tenho defendido muito isso. Você não pode se ligar no que o seu produto entrega, mas em qual cadeia ele está inserido, que talvez nessa cadeia você tenha outros pontos de entrada aí que o seu cliente esteja precisando. Sim, sim, faz muito sentido. Deixa eu mandar um abraço para a Gláucia Policarpo aí. A Gláucia é uma grande amiga também, a gente faz parte do grupo de Mastermind aqui, entende muito de marketing digital, está Opa, gerando bacana. muito valor. Ela está pegando uma galera agora aí que está começando agora no marketing digital, está meio sem rumo, e ela está entregando muito valor para essa galera, então eu quero agradecer publicamente a Glau aqui. É, mas exatamente isso, é pensar ali dentro. Bom, pode falar palavrão aqui, André? Se bem que merda não é palavrão, Estamos em né? casa, né? Hoje estamos em casa, né? Maravilha. Cara, a merda já aconteceu. Uma vez que a merda já aconteceu, cara, vamos tentar se limpar, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui pra minimizar essas coisas. Então você já, aí dentro daquela sequência, né, daqueles 4 passinhos ali, você começou a minimizar o prejuízo, você começou a gerar valor para aquele seu cliente, automaticamente você vai começar a se fortalecer. Entendeu? Aquele cliente lá que ele começa a te ver, ele começa ali a participar, ele, opa, calma aí, olha, o André ali, ele tá gerando valor, deixa eu ficar mais atento ali ao que está acontecendo. Automaticamente você vai se fortalecer, entendeu? Uhum. Então, quando você começa ali a se fortalecer nesse meio do caminho, você começa a chamar a atenção do seu cliente. Eu, inclusive, estou passando por um processo desse agora. Eu tô... Bom, você sabe da correria que eu estou passando esses dias, né? Tá sendo tão gratificante para mim. Eu estou servindo a minha população, não estou cobrando nada pelo que eu estou fazendo agora, a minha população, o meu público aqui. Não estou cobrando nada, estou trabalhando 3, 4 vezes mais do que eu já trabalhava e sempre eu trabalhei muito. Só que assim, tá sendo tão gratificante, André, a galera, os gestores de shopping, os lojistas me procurando, falaram, Reinaldo, cara, que incrível que tá sendo isso. Então, eu tô me fortalecendo nesse período, entendeu? O meu interesse principal, o que que é? É fortalecer, servir a minha audiência, servir a galera que me segue. Que são os superintendentes de shopping, gestores de shopping, os lojistas, enfim. Então, eu quero fortalecer, eu quero servir esse pessoal. De um efeito colateral disso, o que está sendo? Eu estou me fortalecendo. Tem shoppings que estão me ligando hoje. Hoje eu recebi uma ligação de um shopping. Ele falou, Reinaldo, cara, eu queria muito te contratar agora para vir dar uma palestra para os lojistas aqui. Só que agora eu não posso. Cara, assim que puder, eu quero que você venha para cá para você dar uma palestra para o pessoal. E essa conversa até era um superintendente que eu não conhecia, para falar a verdade. E ele recebe os meus e-mails e tal. Ele falou, cara, eu leio todos os seus e-mails atentamente. Tem uns e-mails que você manda que parece um testamento, mas, cara, eu faço questão de ler tudo porque faz muito sentido pra gente. Aí realmente tem algumas cópias, tem alguns textos ali que eu mando que acabam ficando um pouquinho maiores. Mas então, ou seja, nesse período, indiretamente, eu estou me fortalecendo. Entendeu? Por quê? Porque antes de me fortalecer, eu estou gerando valor para quem me segue. Então, ou seja, acaba sendo um efeito colateral, né? Sim, com certeza, né? O que mostra que não é um processo apenas de ofertar, né? Na verdade, a gente faz parte dentro dessas cadeias, né, de algumas relações e a gente vai fortalecendo essas relações, algumas vezes mais demandado, outras menos, mas sempre importantes, né, se fazendo importantes. Eu acho muito legal você levantar isso, Reinaldo, porque assim, eu não vi ali, eu acho que a Annelise está participando conosco. Eu tenho visto alguns movimentos acontecerem nesse sentido que têm sido muito positivos, movimentos de associação, movimentos de compartilhamento. Aqui na Grande Florianópolis, onde eu estou hoje, né, tem a cidade de Palhoça e os empresários se juntaram ali. A Annelise foi a pessoa que idealizou isso e o pessoal uma vez por semana se encontra para ter um lembrete, né? Todos se juntam e dizem, olha, eu forneço móveis para o escritório, olha, eu forneço Legal. cestas, arranjos florais. Não necessariamente para dizer, olha, está aqui uma promoção, compre. Não, é para dizer, olha, eu consigo fazer isso muito bem, o quanto que isso te ajuda, né? O quanto que consegue te ajudar e vice-versa. Quem está precisando de ajuda, eu estou me colocando disponível também. A parte da comercialização é um segundo momento, mas para chegar na comercialização, acho que esse momento ele é um momento de reinvenção, né? Você tem que reinventar, entender novamente onde é a sua posição de valor, para depois você pensar efetivamente em comercializar, né? Sensacional. Eu faço parte de alguns grupos de network também. Tem alguns grupos que eu participo aqui. De vez em quando eu vou como convidado em algum outro. Esse grupo que vocês fazem, qual que é o nome dele? Ela chamou de café, conexão café sem café, que o pessoal não está podendo Legal. tomar o café agora.
ficou muito bacana, né? E semanalmente o pessoal se encontra, a turma está bem animada, porque dali já tem aparecido alguns negócios e se fortaleceram, né? E isso é um movimento de alguns participantes dentro da associação comercial lá da região, mas como eles a gente tem visto muitos, né? A Alessandra Teres, que está nos acompanhando aqui, lá de Uberlândia também, tem uma comunidade lá do pessoal de moda, a gente conversou ontem aqui numa live também. Então, assim, o pessoal está evitando o grosso do problema, se fortalecendo em comunidades, né? Em pequenos conjuntos, e esses pequenos conjuntos estão encontrando a força necessária aí para a superação. Sensacional. Tem uma coisa que eu acredito muito. Dentro da universidade a gente tem um grupo que chama Lojista Faixa Preta. Que exatamente ele pega aquele conceito lá do... Até que esse aqui, na verdade, é a caneca do superintendente faixa preta. Não sei se dá para ver Essa aqui que você vai me direitinho. mandar, né? Essa que você vai me encaminhar, não é isso? Na próxima leva a gente manda. Tá certo. Em que consiste o grupo Superintendente Faixa Preta, na verdade? Que até faz parte dos encontros semanais que a gente está tendo agora. Aliás, 3 por semana, tá? A gente tem um encontro em tempos normais, uma vez por mês a gente se reúne. Então a gente pega vários superintendentes de vários lugares do Brasil. A gente entra numa sala de Zoom para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Os lojistas também tem os encontros dos lojistas faixa preta, que agora a gente vai mudar um pouquinho o escopo, está mudando aqui um pouquinho, mas consiste em quê? Em a gente sentar para fazer um mastermind, para a gente sentar. Napoleão Hill cunhou esse termo lá em 1900 e pouco, né? Quando a minha mente, a mente do Reinaldo junta com a mente do André, a gente não tem mais a mente do André ou a mente do Reinaldo, a gente tem uma terceira mente, que é o nosso mastermind. Perfeito. Que o nosso mastermind ele é mais forte que a sua cabeça, que a minha cabeça também, entendeu? Então, quando a gente se junta para fazer esse mastermind, é muito bacana, eu acho que é sensacional. Então, eu tenho estimulado muito isso. Inclusive, para quem não é aluno, o que eu recomendo para quem está assistindo aí, tá? Que você pegue outros lojistas, outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, ligue amanhã e conversa com elas, entendeu? Conta um pouco da estratégia que você usa, vê o que ela está fazendo, que no final todo mundo sai ganhando, entendeu? Reinaldo, eu não conheço ninguém. Então procura, de repente, algum grupo de negócio que tenha isso. Dentro da universidade a gente tem os nossos grupos de mastermind lá dentro. E para mim foi até um desafio grande, né? Eu tinha um encontro que era uma vez por mês, e eu simplesmente, semana passada, falei, caramba, como que eu posso me desafiar? Se eu fizer 2 vezes por semana, eu falei, pô, legal. Reinaldo, acho que você pode fazer mais, vamos fazer 3 vezes por semana? Então eu tô ficando louco aqui, por isso que tem essa demanda grande aqui. Mas é porque realmente, cara, poxa, eu aprendo muito. A hora que nesse bate-papo nosso, eu já estou aprendendo muito contigo, estou aprendendo com os comentários aqui, então, quando você se força a fazer isso mais e mais vezes, cara, é fantástico. É uma coisa que o seu ganho ele é imenso, é muito legal. Perder um pouco daquela ideia de que assim, eu sou o único, os outros são concorrentes, eu tenho que me debater para abatê-los. É um momento onde nessa ressignificação está cada vez mais evidente que a gente tem que se fortalecer em grupos, em comunidades, né? Mas isso não quer dizer apenas esperar um movimento ou outro, né? A gente tem que tomar as nossas iniciativas também. Eu tenho visto algumas iniciativas muito legais, né? O pessoal aí se reinventando para colocar o seu delivery, a entrega do seu serviço de uma maneira mais facilitada, cumprindo os critérios de higiene, de saúde que estão sendo estabelecidos, fazer um pouquinho a mais até do que o obrigatório para demonstrar para o cliente de que estão dando uma importância maior para esse momento e até fazendo com que o próprio cliente também, nesse processo que você bem falou de reeducar, né, ele vá percebendo, né, a necessidade de valorar esses pontos, dar valor, né? O que a gente consegue puxar aí de alguns exemplos disso? Você tem visto o pessoal implantar alguns processos novos aí nas lojas? Tenho sim. Só para finalizar a última etapa lá, eu falei acho que 3, né, já. A última etapa que acaba sendo meio que natural é que daqui a pouco vai todo mundo voltar e quem está fazendo esse processo todo aí de se fortalecer, de educar o cliente e para minimizar os impactos, ele com certeza ele vai voltar mais forte quando tudo isso acabar, quando toda essa merda toda passar, né? Então isso é um grande fato. Com certeza. Então e aí respondendo a sua pergunta, na verdade, fazendo um comentário que você comentou lá que tem que entregar um pouco a mais, o ser humano, o brasileiro principalmente, a educação do Brasil, na verdade a educação do mundo inteiro, acho que deve ser da mesma forma, mas eu vou falar com conhecimento de causa que é a educação brasileira. Ela cria gente para ser mediano. Entendeu? Então tem uma coisa que eu falo que é o seguinte, se você parar para ver, você passa com 6, você passa com 7, dependendo, aí você é muito bom em matemática, você tira 10 em matemática e você tira 5 em português.
Aí o que as pessoas fazem você fazer? Olha, para de estudar matemática, que você é muito bom, e começa a estudar mais português para você tirar 7 em tudo. E aí você fica ali, você passa mediano em tudo, e a nossa vida, a gente é educado para a gente ter uma vida mediana, né? Tem um seriado que eu gosto muito, que é aquele Suits, eu já vi ele inteiro, são 9 temporadas, 10, não, 9 ou 10 se não me engano. E eu tô lendo ele, eu tô assistindo ele todo de novo agora, totalmente em inglês, para praticar inglês e tal. Então, o que acontece? Você tem o Harvard Specter, né? Eu acho que é Harvard Specter, se não me engano, eu troco o nome dele. Mas o que o Harvard fala? Ele fala que a média aqui, ele gosta de viver aqui, né? Aqui é acima da média. Então, o que acontece? Over delivery, gente, é sempre. Se eu te prometi entregar uma caneca, entrega uma caneca com bombom dentro, entendeu? Se eu te prometi entregar em 40 minutos, entrega em meia hora. Então, sempre faz o possível para sempre melhorar em todos os aspectos da sua vida, em tudo, tudo, tudo. Sempre tenta entregar um pouquinho a mais. Sentou para fazer flexão, por exemplo. Você tem a meta de fazer 10, faz 15, faz 12. Entendeu? Eu, por exemplo, geralmente quando eu paro para fazer, eu faço 200, né? Dá 200, eu tô cansado, cara, vamos fazer mais 30. Entendeu? Em tudo, 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 sempre faço um pouquinho a mais. Porque o over delivery, antigamente, ele era uma coisa que era um plus, era uma coisa extra. Hoje em dia, gente, o over delivery ele é base para estar no mercado, entendeu? Se você prometeu de entregar uma caneca, entrega só uma caneca, você vai ser mais um. Agora, quando você consegue arrancar um sorriso daquele cliente dando uma caneca com bombom dentro, com alguma coisa dentro, ele, uau, entendeu? Ele já começa a te valorizar mais. Então, assim, sempre, sempre, sempre faça um over delivery e se movimente. Sempre tenta pensar fora da caixa, tá? E, bom, aí respondendo, enfim, a sua pergunta, André, você deve falar, nossa, esse cara fala demais, né? Nada. É uma aula para nós. Obrigado, Reinaldo. E aí o que acontece? Se tiver fazendo sentido aí, galera, clica no aviãozinho embaixo aí, olha, chama a galera para participar aí. Se ele for varejista, ele vai te agradecer. Clica no coraçãozinho, daí dá para ter uma ideia se tá legal o conteúdo aqui ou não também, é um feedback legal pra gente. E aí, respondendo a sua pergunta, tá, André, sobre o que fazer de diferente. Em primeiro lugar, liga as anteninhas e começa a olhar para o lado, poxa, eu gosto muito de dar exemplo real, tá? Tem algum lojista assistindo aí, coloca aí o ramo de atividade, que eu vou dar um exemplo já real. Eu acho que fica até um pouco mais assertivo aqui. Para não falar que, nossa, ele decorou esse exemplo e tal. Então eu queria que alguém colocasse o ramo de atividade para eu dar um exemplo real aí para vocês, tá? Eu acho que acaba tendo uma conexão melhor. Mas, ontem nós conversamos com algumas pessoas, ela está aqui, acho que trouxe alguns convidados. O pessoal está fazendo alguns brechós agora online. A turma que trabalha com moda, aproveitando alguns estoques e algumas peças até em negociação, em retorno, estão montando brechós. O que a turma aí de moda, o varejo de moda, principalmente o de rua e o brechó, poderia passar a pensar agora como alternativa, né? Falou em moda, eu não sei se ela está com a gente ainda aqui, mas entrou agora há pouco, a Juliana Fassarella. Ela é uma parceiraça da Universidade do Logista. Ela foi a ganhadora do primeiro reality show de moda do Brasil. Então ela manda muito bem, ela dá um monte de dicas. A quem é de moda é meio que obrigatório seguir ela. Seguinte, consultora de moda. O que acontece? Em primeiro lugar, você tem que tentar pensar na jornada do seu cliente. Exemplo de moda, eu acho que é muito, muito fantástico. Tem uma cliente, uma aluna de mentoria, ela falou, Reinaldo, eu não consigo vender mais nada e ninguém está querendo comprar roupa nova, eu vendo roupa para sair. E, cara, o que eu faço? Tem uma coisa, eu falei na segunda-feira, eu recebi o Luiz Alberto Marinho, né, que é da GS Malls, referência absoluta em shoppings. Grande parceiro. E algumas outras pessoas. E nessa live eu falei, o pessoal do Ibope estava presente também, o Fábio Caldas, enfim. O André Dias da Audit, uma galera bem forte, bem legal lá nessa live. E é um exemplo que eu gosto de dar com muita frequência, por quê? Porque faz muito sentido e assim, ajudou ela a destravar as vendas, ela começou a vender muito. E é mais ou menos assim, em vez de virar para o cliente e falar, olha, compra essa peça aqui, compra esse mouse aqui, que esse mouse é legal, esse mouse é técnico, no caso de roupa, tá? Compra essa blusinha aqui, que essa blusa é legal, compra isso, por isso, por isso. Ou muita gente está queimando, jogando os valores lá embaixo. Em vez de você tentar focar na parte técnica da coisa, olha, essa caneca aqui, ela faz assim, assim, assado. Ela é de cerâmica e bababá, aguenta altas temperaturas e tal. No caso de moda, o que vocês vão fazer? O que vocês vão começar a fazer? Começa a contar história para cliente. Tá? E ela fez essa abordagem, André, parece que ela destravou as vendas da loja dela. Ela começou a vender muito, mesmo em época de pandemia.
Eu falei para ela virar para a cliente dela, em vez de falar, olha, peça X tantos reais, peça Y tantos reais. Eu falei, olha, você vai pegar, você vai gravar uma história para sua cliente mais ou menos assim. Olha, você sabia que nesse período de quarentena muitos casamentos estão sendo despedaçados? E aí, ela contando aí realmente uma historinha, né? Pois é, gente, olha, nessa época agora tem muita gente que está trabalhando em casa, em home office com o marido, está passando o dia inteiro ali com ele dentro do mesmo lugar. E a gente tem uma tendência muito forte de quando está em casa a gente não se produz. Aí imagina, aquele marido lá de barriga para fora, de cueca o dia inteiro para casa, para lá e para cá, não está fazendo as coisas direito, toma um banho no final do dia e olhe lá. Então as pessoas realmente estão, muitos casamentos estão ali estão se esgotando bastante, estão acabando ali, justamente porque as pessoas não estão se cuidando. Agora, você sabia que você consegue comprar um look novo, você consegue pegar um look completamente diferente, fazer uma surpresa para o maridão, dar um look, dar um tapa no visual, dar uma aquecida no casamento e aproveitar começar a olhar essa quarentena com outros olhos? Só o fato de contar uma historinha assim para o cliente, que a gente se conecta muito com histórias, né? Ela simplesmente começou a vender um monte de kit ali. Entendeu? Por quê? Porque as clientes, poxa, faz sentido. Aí olha para o lado, tá o marido de cueca ali sentado no sofá, fazendo as coisas tudo largado, tomou banho ontem, hoje não tomou banho até agora. Então as pessoas esqueceram de se cuidar. E a hora que você começa a contar uma historinha para o seu cliente, começa a pegar, poxa, eu vendo caneca, por exemplo. Será que eu consigo criar uma história ali para caneca? Ou seja, no caso do exemplo de moda, por exemplo. Então você consegue sim começar a criar algumas histórias e fazer o seu cliente ele sentir a necessidade de consumir o seu produto, enfim. Não sei se está fazendo sentido isso aí para vocês, pessoal. Não estou conseguindo ler os comentários aqui. Renato do Rio Claro Grupo entrou aí, enfim. Mas fez sentido, André? Algumas aqui, a gente vai fazer algumas pescadas aqui nas perguntas daqui a pouco. Faz total, né? É muito importante que a gente consiga entrar no dia a dia do cliente e fazer com que ele perceba os apuros que ele tem também, porque se a gente não fizer ele perceber necessidade, por que ele vai precisar de um produto ou serviço? E isso às vezes parece que é algo do momento, não é, né? Isso é algo que já deveria ser feito como beabá de lição do lojista e do negócio, independente da situação de crise, da situação de impacto. O que mudam agora são as histórias, são os momentos, são as situações que estão sendo vividas. Você contou isso aí, lembrou um fato que eu tive há poucos dias atrás, né? O Eduardo, que é de uma cidade do interior aqui, de Tijucas, é um amigo também, trabalha com esse processo de lanternagem, higienização veicular, e ele me fazia uma pergunta, né? O que eu faço agora, porque o pessoal está com o carro em casa. É um pouco do que eu contei para ele também, sabe, Reinaldo? Eu disse, cara, o carro está em casa, ele está se apertando, ele vai precisar de grana, daqui a pouco ele vai querer vender o carro. Quando você falar com ele, você pergunta se alguém vai dar bola para o carro lá todo sujo, que faz 15 dias que não liga, quando liga não pega, tá com aquele amassado ali há um mês, você deixou para mais um mês e aí ele começa a enferrujar, antes era só desamassar, agora tem que fazer a lanternagem, pintura, vai ficar mais caro. Né? Então, ele está perdendo a oportunidade de se desfazer do carro no momento que ele tem mais aperto por um desleixo. E para ele também foi muito legal. Né? Ele conseguiu chamar alguns clientes que prometiam aí há muito tempo dar uma geral no veículo dentro de uma aproximação como essa também. Né? A gente está com alguns colegas aqui já mandando alguns comentários. Né? Eu vou separar aqui. O Marcos Tutu, obrigado, Marcos, por estar com a gente aqui, está nos acompanhando, é um grande especialista aqui de varejo de Santa Catarina, viu, o Reinaldo? É um grande parceiro aí. E ele pergunta assim, com relação à evolução aqui da tendência, acho que eu perdi o comentário anterior, vamos ver. Eu estou com um comentário dele aqui. Né? Desculpa, pode falar. Ele está comentando aqui, conveniência, né? Conveniência é algo que vai impactar também o comportamento de consumo no varejo de rua, né? Como é que você vê a parte de conveniência aí, e principalmente serviços, né, sendo agregados na venda aí das peças e dos produtos? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente vai entrar numa fase de novo normal. Tudo que a gente viu até então, vamos apagar tudo que a gente sabe, tudo que a gente viveu, a gente está meio que resetando o mundo. Entendeu? Então, assim, o comportamento do consumidor ele entra na loja, ele pega, ele gosta de... Tudo isso vai mudar. E eu nem arrisco de falar, olha, a partir de agora a gente vai... A única coisa que eu posso falar que não vai mudar é o comportamento do consumidor, tá? Nós, seres humanos, nós temos uma estrutura física, eu brinco muito que a gente está num corpo aqui pré-histórico nesse momento que tem muita evolução o tempo todo.
Tem uma coisa que é um grande fato, nós gostamos da tal da dopamina. Tá? Então, se eu virar para a galera... Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, é de verdade, tá? Alguém aqui quer ganhar um curso grátis, por exemplo? Alguma coisa grátis, sem pagar nada, uma coisa de muito valor? Uma coisa que vale mais de R$ 1.000? Dita assim aí nos comentários, só para saber. O ser humano, ele gosta de ganhar as coisas. Tem até aquele ditado já que, olha, de graça tem injeção na testa, né? Então, o que acontece? Todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Caixa da Americanas, tá? Vou dar um exemplo extremamente simples que todo mundo aqui sabe. Deixa eu até ver aqui se a galera tá falando sim aqui. Vamos ver se o pessoal tá comentando aqui. Olha, o pessoal depende, o pessoal não curtiu muita ideia, não. O que É acontece? que eles estão pensando o que você vai entregar de graça, hein? Não é pegadinha, viu? A fila do caixa das lojas americanas. Você foi lá, comprou alguma coisa nas lojas americanas, foi lá, comprou uma caneca, por exemplo, e você foi para a fila para pagar. Geralmente a fila está um pouquinho grande ali. O que você tem ali do lado do lado ali na fila das lojas americanas, André, me fala. Você tem a gôndola ali, né, para aqueles pedidos que a gente entende, né, como comprador, pedidos rápidos de última hora. É só coisa que não presta, é só geralmente doce, chocolate, chiclete, é um monte de coisa que você não precisava comprar, coisa que vai ser prejudicial para a sua saúde, mas são coisas gostosas. Traduzindo tudo isso, é dopamina, tá? Tudo que te dá prazer, tudo que dá prazer pra gente, tem muita dopamina ali envolvida, tá? Quando você compra alguma coisa, eu cheguei no supermercado, por exemplo, comprei isso aqui. Tava aqui, limpador de lentes, por exemplo, tava do lado aqui, que eu acabei usando mais cedo e não guardei. Então, esse limpador de lentes, a hora que eu chego na Chili Beans, por exemplo, e compro isso aqui, automaticamente o meu cérebro ele manda uma recompensa para o meu organismo chamada dopamina, tá? O neurotransmissor do vício e do prazer. Então, sempre que eu estou fazendo alguma atividade que me dá prazer ou que me vicia ali, tá ligado à dopamina. Isso é uma coisa que não vai sumir do consumidor daqui para frente, entendeu? Então, nesse novo normal, ele vai continuar tendo a necessidade de dopamina. E como que o consumidor, como que o ser humano ele tem dopamina? Quando ele tem alguma necessidade de vício ou de prazer. Quando você come um chocolate, quando você compra alguma coisa, quando você está fazendo sexo, por exemplo. A única coisa que explica, tá, André? Altíssimo índice de vício em crack, por exemplo, naquela droga crack, é altíssima liberação de dopamina. Tem uma descarga de dopamina tão forte no cérebro do indivíduo que ele, caramba, eu quero isso de novo. Ele pode comer um chocolate depois que não vai ser tão grande, tão forte a dopamina, que ele vai querer repetir aquela sensação. Por isso que é extremamente viciante. Voltando a falar de consumo, o que acontece? Uma coisa que não vai mudar, eu posso garantir que não vai mudar, é essa ligação entre o vício, entre o vício e o prazer e a compra, tá? Então o cliente ele vai continuar ali sendo viciado em comprar. Quando você oferecer para ele alguma coisa, quando você dá alguma coisa de graça para ele, por exemplo, exemplo prático, tá? Supermercado. Eu, quando era muito pequenininho, ia fazer compra com a minha mãe, tinha lá uma moça dando um copinho de café. E a minha mãe, geralmente, ela tinha uma tendência forte de comprar aquele café. E a gente cresceu com isso. Às vezes você está no supermercado fazendo compra, tá alguém te dando um pedacinho de queijo, você não foi no mercado para comprar queijo, mas você sente uma necessidade de comprar daquele queijo que te deram para experimentar, entendeu? Porque a pessoa te deu dopamina. Então, essa relação ligada à neurociência, ao neuromarketing, isso não vai mudar. Então, se você conseguir atrelar dentro do seu negócio algum tipo de prazer ao seu cliente, se você conseguir dar alguma coisa para ele, conseguir fazer com que ele sinta prazer contigo, ele vai continuar comprando com você, independente se você der conveniência para ele ou não. É claro que quando você dá uma conveniência maior, você deixa mais simples, mais fácil ali a sensação dele ter prazer. Entendeu? Uhum. Eu não sei se ficou muito confuso, eu misturei um pouquinho de conceito de neurociência, só para mostrar para o pessoal o que eu acho desse novo normal que vai acontecer. Uma coisa que é importante é o pessoal aproveitar esse momento agora, né, para aprender, estudar, aprofundar um pouco alguns conceitos, alguns entendimentos, né? Essa condição do neuromarketing que você nos traz, né? Os approaches aí de marketing de consumo, né? Essa coisa de você sair do funcionalista para o que o marketing tem chamado de hedonista, né? Das pessoas terem a cultura favorável ao consumo de determinado produto, e que parece ser muito distante, né, da nossa realidade, quando na verdade agora não é, né? Você tem aí algumas condições que vão ser cada vez mais acentuadas. Quer dizer, a pessoa que nunca tinha parado para utilizar um delivery, agora por necessidade começou a fazer o uso disso,
e começou a perceber, né, que o que ela tinha de medo antes, às vezes, de passar um cartão de crédito no aplicativo, de ter um aplicativo no celular, foi substituído pelo prazer da recompensa de que, olha, chegou em casa, chegou bacana, chegou rápido, às vezes mais barato e com menos transtorno do que eu ir no restaurante. Então, quer dizer, o gatilho desse prazer que ela tinha antes na segurança passou a ser na comodidade, né? E a gente tem que ficar atento um pouco nessas modificações. Eu queria pegar com isso um gancho aqui. A gente teve agora há pouco aqui uma apresentação também da Patrícia e da Adriana, que estão nos acompanhando. Meninas, foi brilhante, muito obrigado. Falando um pouco sobre essa mudança de mindset também e o que o futuro nos reserva, né? E a Patrícia está aqui com a gente dizendo, né, que o comportamento do consumidor vai naturalmente mudar, porque essa transição de consciência, né, virá de novos olhares. Exatamente isso, né? As pessoas vão continuar buscando prazer, mas elas vão começar a encontrar agora o prazer em outras coisas, né, em outras condições. Às vezes o prazer que a pessoa tinha, né, relacionado com a segurança de não dar os dados dela para ninguém, vai ser confrontado agora com o prazer de ver o motoboy chegando lá com cuidado de higiene na hora de entregar um determinado produto e ela sentir que, puxa vida, realmente é seguro eu receber esse produto em casa, não vou ter a preocupação de que vou sofrer algum risco de contaminação. Perfeito. Dando um complemento a isso, depois eu vou responder rapidinho aqui Brechó House 16. O que acontece? A hora que eu falo desse comportamento do consumidor, sim, o comportamento do consumidor em linhas gerais ele vai mudar, não tenha dúvida disso. Só que a hora que você começa a falar sobre neurociência, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples e prático, tá? Nós temos dentro da nossa estrutura cerebral, a gente tem algumas coisas que não vão mudar. Como, por exemplo, o nosso instinto de sobrevivência. Vamos colocar que você está na sala aqui agora, assistindo essa live agora, você está gostando do conteúdo, tá achando legal. Chega seu marido, sua esposa, chega sua mãe, seu pai, chega alguém e fala, fulano, para aqui um pouquinho, vem aqui me ajudar um pouquinho aqui agora, tá te pedindo alguma coisa. Muito possivelmente, se você estiver curtindo o assunto, você vai falar, mãe, ou meu marido, meu amor, fulano, ciclano, tal. Espera um pouquinho, eu tô vendo uma live aqui, o assunto tá legal, daqui a pouco eu vejo. Você está pensando racionalmente. Se essa mesma pessoa começar a ter um infarto, por exemplo, você não vai pensar duas vezes. Você vai lá e vai ver o que está acontecendo. Você vai largar a live aqui agora. Você já passou por um segundo estágio de consciência dentro do seu cérebro. Isso aí. Dependendo da situação, poxa, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Já é uma coisa que não é tão grave. Tudo bem, espera que daqui a pouquinho a gente vê. Agora, se começar a pegar fogo no lugar que você está aí agora, você não vai pensar duas vezes. Você pode estar na melhor live do mundo, do planeta. Porque o seu estado o seu instinto de sobrevivência, ele vem em primeiríssimo lugar. Então, esse nível de consciência que eu acabei de falar, que ele vai permanecer o resto da vida para todo mundo. Antes de pandemia, depois de pandemia, então isso vai permanecer sempre, tá? Como eu vou me comportar, aí tudo bem. O comportamento mais racional do consumidor, ele vai mudar, não tenha dúvida disso. Entendeu? Uma outra coisa é o seguinte, eu tenho um restaurante, por exemplo, e eu sei que, por exemplo, hoje está começando a fazer um pouquinho mais de frio. Eu sei que, biologicamente, o corpo do meu cliente ele vai pedir alguma coisa mais quente para equilibrar a temperatura. Entendeu? Eu sei que hoje está frio, está calor, por exemplo, eu sei que se eu colocar uma sopa eu não vou vender. Entendeu? Então, são coisas ligadas ao comportamento do consumidor que tem mais a ver com a parte biológica da coisa. Entendeu? Então, assim, a biologia do consumo, ela tem que tem que prestar atenção naquilo, tá? Porque ela interfere imensamente, ela impacta muito fortemente nisso. E respondendo a pergunta ali do Brechó House 16, se puder falar seu nome aí, só para saber com quem eu estou falando também, eu gosto de chamar pelo nome. O que vai acontecer? Você vende roupa e você está querendo dar algum tipo de prazer para o seu cliente. Monta um combo ali de peças ali e tenta fazer um combo, pega uma peça que estava encalhada ali, que você não estava vendendo de jeito nenhum, que você normalmente iria vender ali com preço reduzido, monta um combo de forma que essa peça saia de graça para o seu cliente. Entendeu? Então, olha, na compra de uma calça ou de uma camisa, por exemplo, você vai ganhar um lenço. Pega alguma coisa e deixa claro para essa pessoa que vai ser grátis aquela terceira peça, entendeu? Então, é uma forma de você, dentro do seu ramo de atividade, você dar alguma coisa de graça para o seu cliente e fazer com que ele perceba que ele vai ganhar algum tipo de dopamina, entendeu? Que é um processo. Perdão, André, apimentando um monte de coisa aqui. Não, é isso aí mesmo, né? O processo ele é complexo, ele não é muito bem diretivo, até porque ele vai variando de acordo com cada segmento de negócio, né, Reinaldo? E assim, é um ponto que você levanta que se a gente for pensar, até hoje é a operação padrão dos shopping centers, né? Você chega lá Dia das Mães, você chega Natal, você chega Dia da Criança, independente da data,
vai ter o sorteio de um carro, vai ter o sorteio de um vale-compras, né? Vai ter, geralmente, a premiação daquele que se comportou melhor para o shopping, né? Aquele que foi lá, comprou mais, foi mais fiel com aquele tipo de estabelecimento. Então, não é para pensar que assim, essa operação de shopping não se aplica para mim, muito pelo contrário, né? É uma operação que vale para o grande, mas vale para o pequeno também, porque ela está sendo pensada em cima do que pensa o consumidor, e não no porte ou em determinado segmento de negócio. Exatamente, perfeito. Exatamente. E aí a gente volta lá atrás, tudo depende de quê? De você entender o seu cliente, entender o que ele pensa, o que ele precisa para você servir ele de uma forma mais adequada e não ficar tentando vender, por exemplo, essa caneca para todo mundo, entendeu? Tem uma história, estou olhando aqui o tempo aqui, que eu acho que você tem o seu roteiro aí, eu acho que eu já ferrei com todo ele já, né, André? Tá mais do que excelente, Reinaldo. Nós estamos muito bem. E sempre lembrando, nós estamos todos em casa, né? Aqui nós estamos entre amigos, não tem formalidade. E é isso aí, a turma vai sinalizando e a gente vai papeando aqui. Não, maravilha. A Carol está aqui também, a Carol é uma mentorada por mim também, Carol Faces, tem uma loja de roupa aqui agora em Rio Claro. Bom, eu acho que é basicamente isso, é você sempre pensar em criar necessidade para aquele cliente comprar de você. Nesse momento aqui agora, pensa, poxa, o meu cliente hoje, ele está comprando de quem? Ele está comprando de, sei lá, de repente de algum ali restaurante, ele está pedindo, vendo roupa, tá? Usando o exemplo ali da Grace, se não me engano, Grace Policarpo. O que vai acontecer? Eu vendo roupa. Cara, no meu perfil de cliente, ele está fazendo compra em qual restaurante delivery hoje? Ele está comprando no restaurante do seu Zé, está pedindo lá pelo iFood do restaurante do seu Zé. Será que rola, de repente, eu tentar fazer uma parceria lá com o iFood do restaurante do seu Zé? Entendeu? Perfeito. Eu faço uma parceria com ele, aí lembra aquele combo que eu falei que tinha uma peça grátis ali? Eu pego aquela peça grátis, eu falo, o seu Zé, se alguém pedir delivery aqui, tem como a gente você mandar uma mensagem para ele, falando, olha, quem comprar aqui hoje, somente hoje, comprando lá no brechó House 16, só hoje vai ganhar uma peça de graça, vai ganhar uma peça grátis e comprar um combo X. Pessoal, uau, faz sentido. Aí, seu Zé, de contrapartida, o que eu vou fazer? Quem comprar aqui comigo, eu vou dar um cupom de desconto para que a pessoa compre com o senhor aí. E o senhor vê o que de repente o senhor consegue dar de brinde aí para a pessoa. De repente, sei lá, um refresco, um refrigerante, se a pessoa comprar a partir de tantos, enfim. Então, mais uma vez, pensa onde o seu cliente está comprando hoje. O grande fato é o seu cliente, ele continua tendo um monte de necessidades ali. Você consegue suprir ele com essas necessidades? Então, fechou essa conta, batata. Entendeu? Acho que você vai continuar vendendo, mesmo em época de crise, você vai continuar se mantendo ali presente na cabeça do seu cliente, você vai se fortalecer com alguns parceiros legais, e eu acho que vai ficar muito bom ali para todo mundo. Ela coloca até aqui, parceiros é uma boa, na verdade, parceiros nesse momento é a ótima, né? Eu contei em 2 lives anteriores aqui, acho que vale a pena repetir, Reinaldo, um exemplo que teve aqui em Florianópolis, que eu achei fantástico também, um hipermercado aqui da capital, que tem uma praça de alimentação grande, tem nela um restaurante ali que ele tem um espaço próprio, é como uma churrascaria, né? E nesse momento está fechado. O que ele fez? Colocou uma placa enorme na entrada do hipermercado, dizendo, olha, enquanto você faz suas compras, não pense que vai chegar em casa e ainda ter que fazer o almoço. Manda um WhatsApp para nós que nós vamos deixar o seu pedido pronto no caixa. Então, a pessoa está fazendo as compras no supermercado, manda para o WhatsApp o pedido, conversa com o restaurante, e no caixa tem uma pessoa lá de máscara com um carrinho para entregar a sua sacola pronta do seu pedido de almoço, só com a maquininha para você passar e fazer a compra. Ou seja, o cliente ele está na rotina dele, na rota dele, no dia dele. O que nós fizemos? Entramos e participamos disso. A gente não está fazendo ele ter que se importar em ter um momento para nós. Nós estamos nos importando em nos colocar nessa condição dele. E esse exemplo deles eu achei fantástico. Eu acho que são ideias como essa que outras cadeias precisam estar aí apostando, né? Ver onde seu cliente está passando, o que ele está precisando, o que ele está buscando e como é que eu vou entrar ali para auxiliar ele nesse dia a dia e não fazer com que ele tenha uma necessidade a mais, uma obrigação a mais com a minha marca, com o meu negócio. Reinaldo, nós estamos chegando na marca aqui dos últimos 4 minutinhos. Eu queria então aproveitar esse momento para, mais uma vez, te agradecer. Eu acho que assim, sua participação é sempre muito legal. Acho que a gente vai ter que ter outros momentos como esse, né?
até que a gente possa ter os momentos presenciais aí de novo. Mas eu queria que você mandasse um recado para as empresas que estão nos acompanhando, a gente vai deixar essa live gravada depois também, mandar aí as suas últimas sugestões, que eu sei que você tem um convite para fazer para o pessoal para amanhã também, né? Poxa, amanhã eu tô me sentindo em Santa Catarina agora, tá? É um estado que eu já dei várias e várias palestras aí em Santa Catarina já. Porto Belo e Itajaí, enfim. Então tem algumas outras palestras agendadas aí quando passar essa pandemia toda. E amanhã eu vou estar aí no centro de um monte de catarinenses aí. Amanhã tem encontro com... o que acontece? Tá? Tem alguns shoppings abrindo ao redor do Brasil inteiro. E o que acontece? Amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou fazer um webinário, vou receber vários superintendentes aí de Santa Catarina. Então tem a Tatiane lá, que é Tatiana do Pátio Chapecó, superintendente do Pátio Chapecó, o Guilherme, que é superintendente do Lages Garden Shopping, o Luiz, que é do Iguatemi, Florianópolis, o Rafael Fiedler, que é do Garden Shopping, o Marcos, que é do Jaraguá Shopping, Jaraguá do Sul Park. Oi? Só fera. Só monstro. Eu vou estar no meio desses monstros todos e eles vão contar pra gente como que está sendo esse comportamento do consumidor nessa fase de reabertura de shoppings no Brasil inteiro. Então, quem tiver interesse em saber mais informações, dá uma olhada lá no perfil da universidade. Acabando aqui, eu já vou fazer um story lá falando sobre esse encontro de amanhã. E segunda, quarta e sexta, eu estou fazendo uma série de webinários aí bem legais e está com uma média muito bacana de público lá. O último a gente teve uma média de 130 pessoas do começo ao fim no webinar. Então, tá sendo bem legal o público. E, assim, falando sobre shopping, sobre varejo, enfim. Então, a gente está querendo criar alguns cenários e permitir com que os lojistas e shoppings se preparem melhor para esse novo normal que vai acontecer muito em breve por aí. Muito bacana. Então, tá aí lançado o convite. Pessoal, saindo daqui, lá na Universidade de Logista, vejam lá o convite que o Reinaldo vai estar fazendo, acompanhem amanhã, que vai ser aí muito legal. E quem não teve oportunidade ainda de colocar e anexar a Universidade de Logista no seu perfil, faz essa conexão, porque tem muito conteúdo legal saindo lá constantemente. Assim como os amigos que o Reinaldo trouxe aí, muito obrigado, né, por estarem conosco, obrigado por terem participado. Entrem aqui também, né, em contato comigo aí no meu perfil. Eu, nos últimos 10 dias aqui, tive convidados, a gente tem mais alguns programados para esta e para a próxima semana, sempre com alguns assuntos bem variados, mas todos concentrados em auxílios para micro e pequenos negócios, sejam lojistas ou sejam de outros segmentos. E tudo isso está num depositório lá no YouTube. Então lá no meu perfil você consegue o link para ver todas essas lives e buscar aí insights para poder ajudar no seu negócio. Reinaldo, última mensagenzinha para a gente finalizar nesse último minuto e meio que nós temos. Legal. Quero te dar os parabéns. Só quem faz live, só quem tem uma sequência grande de conteúdo sabe quanto difícil é esse negócio. Não é só simplesmente você pegar o celular, apontar para ele live, opa, estou aqui. Não, não é isso. A gente tem um baita no planejamento. A gente sabe como é que funciona isso, como que é difícil. Então, quero, em primeiro lugar, te agradecer aí pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo aqui. Parabéns pelo projeto. Quero me colocar aqui publicamente à sua disposição e da sua audiência aí. A galera que está vindo aí que me segue o André também. Ele é um cara que acabou de falar, dispensa comentários. Esse projeto que ele está fazendo agora, ele sabe como é que funciona. Ele está ele está gerando muito valor para a galera. Eu acho que esse é o momento de realmente gerar valor. Então, parabéns aí, agradeço publicamente. Me coloco à disposição do que eu puder servir vocês aí. Contem comigo, estou aqui à disposição. De pé e a ordem aqui, que eu puder ajudar, só me chamar. Estou aqui à disposição com toda a estrutura da Universidade do Logista aí. E a galera que me segue o André aí. E precisa de alguma coisa, é só chamar por aqui, viu? Valeu, tamo junto, mano. Aqui, Letese, obrigado, tava muito show ontem. Patrícia, tava muito show hoje. Amanhã, Sharon, estamos aí. Obrigado a todos que nos acompanharam. Annelise, um grande abraço aí, parabéns aí para a turma aqui da Grande Florianópolis, pessoal aí do eixo agora, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. E a rede só está crescendo, né? A rede só está crescendo aí, Reinaldo, isso é bom. Isso é bom, né? Isso aí. Quanto mais nós estivermos juntos, mais fortes nós estamos. Essa live vai estar 24 horas aqui no meu perfil, mas até amanhã, pela manhã, vocês vão poder acompanhar lá também no perfil o link para vocês assistirem a qualquer momento pelo YouTube e recordarem aí as dicas que vieram aqui com o Reinaldo. A todos vocês, muito boa noite, muito obrigado e sigam nos acompanhando amanhã. Dobradinha aí, Reinaldo lá na agenda dele, eu aqui na minha, e a gente espera vocês. Um grande abraço, gente, valeu!
Obrigadão. Se der tempo, clica no aviãozinho, manda pra galera aí que dá tempo deles verem a gravação depois, aí se fez sentido pra vocês. É André, isso grande aí. abraço, meu amigo. Valeu, parceiro. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.